o anticristo, esse anticristo que tá falando aí, Sim. Que seria concebido desse jeito aí, Sim. não é o mesmo anticristo que a gente tá aqui pirando que seria o Trump. Pode ser que o Trump tenha sido concebido assim, eu não sei. Será? Alguns xaropes dizem que sim, né? Que ele foi concebido dentro de um ritual de magia sexual. Que esses rituais existem. Agora, se o anjo, se o demônio insemina, eu não sei, mas que os cara praticam isso, eles praticam. Tá. Tem gente que acredita nisso. Tu tá falando dessa sociedade secreta, Sim, tipo o sim. Código da Vinci. Sim, exatamente. Na verdade, em vez de ser priorado de Sião, é a ordem dos 9 homens desconhecidos. E caralho, essa que é a se ordem. eles são desconhecidos, como é que tu tá ligado Que neles? ele deu mole, né? Aí eu conheci. Não é não? É porque alguém tava lá dentro Talvez sejam 11. soltou o bizu. Talvez sejam 11. E, porra, ainda bem que só descobriram o 9, mano. Tem que ser 9 porque a numerologia é muito forte pra eles, né? Por quê? 9 é um 6 de cabeça pra baixo? Não, porque 9 é um número... os números... Primeiro a gente tem que entender que pra eles o número é muito importante, por causa da numerologia. Por que no caso do 9? O 9 é um número que é chamado número do egoísmo, ou da vaidade, ou do orgulho. Tipo, eu sou o cara. Porque todos os múltiplos de 9, se você soma os números, vai dar 9. Né? 9 vezes 2, 18, 8 mais 1 é 9, 27, né? 3 vezes 9, 27, 7 mais 2 é 9, e assim sucessivamente, né? 9 vezes 9, 81. Daí pros caras é importante que seja 9. Tem essa força no mundo espiritual. O 11 também. Aí, os caras entendem de tarô, ele vai entender um pouco disso, ou de Kabbalah, né? Porque o tarô, você tem os arcanos ali, cada arcano tem um símbolo e tal. Então, eles operam em cima dessa lógica da simbologia do número, da força espiritual do número para trazer algo à realidade. Kabbalah é uma vertente mística da cultura Judaica, é misticismo judaico. Mas tem vários níveis, várias interpretações, né? Mas a Kabbalah é considerada um sacramento também? Tipo, sacramento? No sentido de, peraí... uma iniciação ali? Alguma coisa assim. Um rito de passagem? Tipo, as pessoas passam por um cara que... Depende da interpretação. Tem uma linha judaica que o cara só pode estudar Kabbalah a partir de 40 anos de idade, tem que ter filho e tal, aí ele tem uma iniciação na Kabbalah. Tá. Mas a Kabbalah tem várias interpretações, né? Você pode usar aquilo ali para tentar entender Deus melhor, tentar se entender melhor, para tentar criar um business, ou então para... ser coach. Também, total. Para conseguir dominar a mente das pessoas, eles usam para isso. Se você consegue... O cristianismo não tem uma vertente mística como a Kabbalah, tem? Com certeza tem. Se você pensar de certa forma, a maçonaria foi criada por... Certos graus foram criados por cristãos, né? A Rosa Cruz também. Tanto que a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, ela remonta ao Egito. Mas se você pensa você tem o Christian Rosenkreuz, né, que é o fundador, mas ela tem alguns desenhos que você vê que é a rosa e a cruz em cima. Então é o misticismo, poderia ser visto como misticismo cristão. Por que mas a rosa? Mas o cristão olha para isso daí e identifica que aquilo ali de fato comunica com ele, que é cristão também? Porque, em geral... A maioria dos cristãos tem medo, aversão a isso, porque ele considera pecado fazer diabo. Considera como se fosse magia, né? Então seria algo proibido dentro do que você vê na Bíblia lá em Deuteronômio 18 e tal, diz para você não fazer adivinhações, né, magias e tal. É claro que muitos maçons e Rosa Cruz se consideram cristãos e eu não vejo nenhuma dicotomia com isso. Tem vários pastores maçons. Mas há um problema na Bíblia, né, com relação a isso, porque tem algumas práticas ali, ainda que elas sejam secretas, mas pelo que alguns livros e ex-membros falaram, você fala, poxa, cara, isso aí não tem como o cristão fazer, né? Meio anacrônico, né? É igual tu torcer pro Corinthians e pro São Paulo ao mesmo tempo. Você fala, poxa, escolhe um pra você torcer aí. Né? Entendo. Mas tu estudou, por exemplo, tu falou aí, o cara que manja de tarô, o cara que manja de Kabbalah, sei. O cara sabe qual é do 9, que não sei o quê. Então tu foi olhar essa parada. Foi, com certeza. Minha família, a parte da minha mãe, é tudo maçom e Rosa Cruz. Pô. Então eu tenho esse DNAzinho dessa curiosidade pelo oculto, né? Tu não foi Demolei, não? Não fui, não. Ninguém me chamou. Nem Lauto, nem nada. Desordem paramaçônica. Entendi. Demolei é maçonaria antes de 18 anos, né? Garotão. Juvenil. Garotão. Porque maçonaria só pode entrar com 18 para si.
Eu lembro no quartel, inclusive, tinha um moleque que ele falava que ele era Demolei, que não sei o quê, e eu ficava olhando aquela porra assim, sem querer, sem entender muito qual era do qual bagulho. é a moral da história. Porque pra mim, assim, qual que era o bagulho do maçom? Pra mim. Sim. Eu via os caras falando disso daí como uma galera que se ajudava. Sim, também. Tá ligado? Fraternidade. Então, por exemplo, o maluco dá 3 pontinhos na assinatura. Aí vou dar uma moral O outro ali. maluco lá, tá, esse daqui Vamos é dos nossos. Vamos dar uma força aí. Toma aqui uma força aí. É. E eu achava maneiro essa porra. Mas aí eu escutava esse princípio é interessante. Escutava as outras histórias dos caras que grau tanto lá que o maluco andava com a capa do Drácula e dormia dentro do caixão. Tá ligado? Eu ouvi isso pra caralho. Eu já não Então sei. eu ficava, tem caralho. outras ordens vampíricas que os caras fazem isso, né? Na maçonaria eu não sei. Ordens vampíricas. Vampiras. Eclésia agnóstica, os caras fazem isso. Calma aí, então tu não tá de sacanagem. Existem Não, existe. ordens vampíricas. Existe, pô, lógico. Os caras só vivem de noite. Quiser, o cara virar lobisomem, tem tudo ali. Não sei se ele vira, mas eles dizem que vira, né? Aí tem que cruzar o abismo, né? Cruzar o abismo são os últimos 3 níveis lá da árvore da vida, da Kabbalah, né? O abismo é o número 11, pô. Por isso que o 11 é um número importante também. E isso daí leva uma vida pra tu entender essa porra, eu imagino. É um estudo... Dá pra ficar a vida inteira estudando e... Às vezes o cara fica a vida inteira estudando e não entende, né? Porque não chegou no grau. Eu não cheguei, que eu não fui iniciado em nenhuma ordem dessa. Eu estudo os caras que saíram de lá e falaram alguma coisa. Os caras trocam ideia contigo sobre como é Não, lá. os livros, né? Os livros. Entendi. Tem um cara chamado William Schnoebelen, ele já foi dessas ordens, ele conta. Tem o Leo Zagami, que é um italiano. E por que te interessa isso? Por causa da batalha espiritual. Tá. Pra eu entender como é que o mundo espiritual se movimenta e eu transitar ali dentro e entender a estrutura de controle do mundo também, porque o mundo é governado por grupos secretos, né? Assim, quando você percebe que, por exemplo, com o filme O Bom Pastor, que é dirigido pelo Robert De Niro, filme com a Angelina Jolie novinha, Matt Damon novinho, ele conta a história da criação da CIA. E a CIA foi criada dentro da Universidade de Yale, dentro da sociedade secreta lá, Skull and Bones, né? Então o negócio surge do misticismo. Então as organizações de inteligência, as agências de espionagem, muitas delas têm esse vínculo com o misticismo, com o ocultismo. Até a história do 007, né? Porque o 007 vem de um cara chamado John Dee. Esse cara era o espião da rainha Elizabeth I. E aí ele era um místico, né? Ele desenvolveu uma linha da magia chamada magia enoquiana, né? Que é bem rebuscada e tal. E ele espionava a Europa inteira para ela e assinava, em vez de assinar John Dee, ele assinava 007. E aí depois o Alexander Fleming, né? Ele era agente do MI6, né? Que era tipo a CIA da Inglaterra, e ele usa essa ideia, né, pra fazer o James Bond, né, o 007. E esses papos por exemplo, eu já conversei aqui com o Daniel Mastral. Sim, fiz um podcast com ele outro dia lá. Então, ele conta umas histórias muito sinistras, cabreiraças, assim. Falando que ele invocou um demônio. Sim. Tá ligado? Como é que tu recebe essas afirmações aí, cara? Tipo, eu invoquei um demônio. O que tem? Como é que isso entra na sua cabeça? Tipo, cara, é possível? Ou isso daí é uma pira do caralho desse cara? Ou tudo possível, que se fala aqui tá meio estranho e tal? Tipo, em vez de eu estar conversando contigo, tem um capeta, tipo um dragão sentado aí. Que assim, imagina, sem câmera. Mas tu invocou um bagulho e aí tu tá trocando ideia com um cão miúdo. Não é tão simples assim, né, cara? Não é tão simples assim. O nível mais básico é um tabuleiro de Ouija, pô. Isso aí é altamente sinistro, o tabuleiro de Ouija. Eu acho sinistro, mas, cara, eu também nem acho que é verdade. Brincadeira do copo. Brincadeira do copo, cara. O moleque fazia lá na rua lá, pô. Tá ligado? Pô, tem que fazer na moral também, né? Então, mas eles faziam na moral, tá ligado? E aí, porra... Não, tem a brincadeira, tem a zoação, mas eu acho que se o cara fizer direitinho, ele liga um motor sinistro ali, espiritual ali. Já vi gente que destruiu a vida com essas paradas. Conheço várias. Em que sentido destruiu a vida? A vida para de funcionar a partir do momento que ele começa a lidar com isso. Os caras, lá em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, a galera ia pra casas abandonadas e ficava invocando os espíritos. O espírito agarrou num moleque lá, o moleque ficou com problema psiquiátrico. Aí não conseguia mais ir pra escola. A vida dele foi pro lixo. Caralho. Porque deu um BO lá. O espírito entrou e estragou a vida dele.
não é muito... Não é esmagador imaginar que existe assim, estamos todo mundo aqui. Tudo que a gente consegue ver. Sim. Eu vou chamar de natural. Tá bom. Tá bom? Tudo que a gente consegue ver que é natural, o mundo visível, isso daí. E assim, se a gente for parar pra pensar legal, se a gente pensa, tá bom, existe um mundo espiritual. Sim. Daí quantas pessoas já morreram ao longo da história da humanidade? Uma galera, né? Então, apesar de que hoje tem mais gente que já passou pelo planeta Terra, né? Porque antes a galera morria cedo, tinha pouca... Tudo bem, mas vamos dizer a mulher tinha 10 filhos, um só sobrevivia. Mas vamos dizer que todos esses que nasceram e morreram tinham um espírito único. Sim. É isso que a tua doutrina diz? Pra mim, sim. Cadê esses caras? Cadê esses caras? Então é nas dimensões espirituais aí. Então, meu irmão, não é um pouco esmagador imaginar que, assim, tem gente pra caralho que tá por aqui, meu irmão? Mas você tá falando da galera que morreu? Tipo... A galera que morreu tem outra... Na minha visão, posso estar errado, tá? É apenas a minha visão. O cara tá em outro plano espiritual, outra dimensão. Isso é em outro planeta? Não, é outra dimensão. Pode ser aqui, só que em outra dimensão, né? É diferente de ser outro planeta, né? Total, é diferente de ser outro planeta. Mas pode ser outro planeta também, não sei. Mas não nessa dimensão. Você não vai ir lá, chegar lá e encontrar com o cara. E tá lá os amigos lá, né? Você vai encontrar festinha. Se você conseguir abrir um portal dimensional e conversar com ele, né? Rua de ouro. Tu não vai chegar lá tu não vai chegar em Vênus e vai ter umas ruas de ouro, né? Sei lá, cara. Já viu as pirâmides de Marte lá? Um negócio sinistro. Calma aí, Daniel. Calma aí, Daniel. Daqui a pouco tá falando de terra plana, pô. Não, terra plana não. Eu falo de Curupira, mula sem cabeça, não é terra plana não. Esse lance do plano espiritual também é muito interessante, chama minha atenção pra caralho. Porque, meu irmão, tá ligado que se isso for real... Sim. Muda tudo, né? Muda tudo, cara. Muda tudo. A gente é a mesma coisa que chegar marionete na mão desses caras. Chegar um disco voador aqui muda tudo também, pô. Lógico, claro. Porque a gente tá até agora acreditando que a gente tá sozinho. Sim. Ou, vamos lá, existe uma corrente mainstream dizendo que a gente tá sozinho e tal. E meio não acredita em Deus e tal. Sim. E qualquer uma dessas coisas que aconteça daí muda totalmente o jogo. E eu entendo por que é interessante pra você, porque se tu sabe o que tá rolando mesmo... Então, como você tinha falado, né? Partindo da linguística, você estuda os jogos do poder, aí tu vai subindo, meu irmão. Você vai subindo. Chega um momento que você vê o jogo de poder a nível cósmico, né? Espiritual. Quem é que manda no mundo, Daniel? É a BlackRock? Depende, cara, né? Nesse mundo... aqui. Seriam esses 9 homens desconhecidos, pô. Da onde tu chegou? Da onde saiu essa porra dessa ideia? Essa ordem, ela vem da Índia, indiana, os primeiros relatos. Mas é uma ordem que, hoje em dia, é o topo do topo das sociedades secretas, segundo algumas linhas, né? Você teria as sociedades mais básicas ali, e no topo da pirâmide você teria os 9 homens. Quem fala isso é o William Schnobelen, que foi desses grupos aí. Acima dos 9 homens desconhecidos tem os 7, que são 7 anjos caídos. E acima teria o olho que tudo vê, que é o Lúcifer. Isso nesse mundo aqui, né? Porque Jesus falou que Lúcifer é o príncipe desse mundo. O mundo jaz do maligno. Isso aí. E quem é o maligno? É o Lúcifer, que é o pai da mentira. Sim, é isso aí. Então esse mundo seria dominado por essa galera aí. Faz sentido mesmo, né? Do jeito que o mundo tá, né? Mas se vamos dizer que a gente é arrebatado. Sim. Vamos pro paraíso. Sim. Lá ainda tem livre-arbítrio? Não tem, porque não tem mal? Não tem. O cara, você já decidiu fazer aquilo ali, aí você não é mais passível de pecar. Aí já não tem mais como. Isso é bom? Eu acho que vai ser bom, né, cara? Não é chato viver a eternidade sem pecar? Acho que não, cara. Imagina tu viver a sua vida que você já vive aqui, só que sem doença, sem maldade, mentira, mas é a mesma vida. Sem tabaco. Pode ser também. Não sei, às vezes você não vai ter pulmão e pode tabacar direto aí, né? Não sei, né? Meu Deus. Já igual, prepara a tabacaria pros amigos. Eu penso assim, sou imortal, vou pegar umas ondas gigantes, né, meu irmão? O meu pensamento Se morrer, eu vou pro céu, tá aí, né? Eu não sei se mas vai aí ter Deus não olha, foi ali procurar e se matou. Assim, se a gente olhar legal a lei aqui, tu se matou. Entendi. Tá abusando da regra, né? Daí é lago de fogo pra tu, meu irmão. Tem isso também. Tipo, se eu vamos dizer que eu fui por mais 30 anos. Peguei um câncer. Sim. Me matei. Deu mole, né? Fui pro inferno. Em nome de Jesus, a gente ora pra que isso não aconteça, né?
Mas fui pro inferno? Porque as palavras têm poder, né? Então eu tô tentando cancelar aqui em nome de Jesus. Tá aqui, ó. Batendo na mesa aqui, ó. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Parei de fumar. Quer dizer, parei, não quero ter câncer. Tem uns caras guerreiros também que fumam a vida inteira e morrem com 180 anos, né? Puta, cara, que será que acontece? Tem uns caras veganos aí também que se ferram aí sem saber por quê. Tem uns caras que o cara vai comer uma azeitona, engasga e morre. Às vezes é genético também e tal. É difícil, né? Mas é claro que estatística você vê que tem comportamentos mais suscetíveis, né? Determinados doenças. Tá animado pra ir pro paraíso, cara? Cara, eu tô animado. Eu acho que não vai ser chato, não. Vai ser a coisa mais maneira do mundo. Pegar umas ondas gigantes e não morrer, igual eu falei, pô. Não ter que pagar boleto, pô. Porra, tem várias paradas maneiras mesmo, né? Andar, dropar um half-pipe grandão sem... Mas tu já parou pra pensar no pra sempre? A parte do pra sempre? Não, pra sempre pra mim é dormir, acordar e nunca parar isso. Imagina, você ter uma vida legal e você ficar direto ali. Acho que, pô, sempre vai ter coisa maneira pra fazer. Não vai ser monótono, não. Vai pra caralho. Vai não. Vai. Imagina a menos que todos a gente perca a parte história humana. Pra assistir, pô, pra quem é cinéfilo. Se a gente perder a parte humana da coisa, beleza. Porque assim, cara, o ser humano ele não fica parado, cara. Não fica parado. Porque assim, a história... Assim, não vai ser uma coisa parada, uma coisa dinâmica. O que eu quero dizer, ó, eu... Se fosse olhar legal a linha do tempo, cara, e a minha vida que tava desenhada, não era pra eu estar aqui. Sim, pode ser, né? A gente não sabe. Não era. Não era pra eu estar aqui fazendo isso aqui. Era pra eu estar dando aula, era pra eu estar fazendo outra parada. Porque da onde eu vim, não tinha muito espaço pra tu pirar. Sabe? Tá. Dava pra tu pega esse caminho aqui, meu irmão, caralho, isso aqui foi a oportunidade que eu tive, demorou, eu vou por aqui. Joguinho ali, né? Eu vou por aqui. E o ser humano, no meu caso, eu, porra, tá, mas dá pra ir pra aqui também. Ih, pintou essa outra parada aqui, vambora, vamos começar a inventar, não sei o quê. E aí o ser humano não para. Sim, eu acho que vai ser assim. Se tu chega lá e é um... Tomara que seja, porque se não for, vai ser um porre. Eu creio que vai ser assim. Não tem como ser uma parada chata, pô. Foi Deus que fez, né? Como vai ser ruim. É lógico, pô. Vai ser 10 mil vezes mais legal do que isso aqui. Eu espero que esteja certo, cara. Vai ser, pô. Eu espero estar errado. Creio, pelo que eu leio na Bíblia, né? Tá. Deus, eu espero estar errado. Amém.